Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que virou papo nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp durante a semana, que tem a ver com o poder que existe no nome de Jesus. Você vai entender mais ou menos por que nós debatemos ou iniciamos esse debate daqui a pouco, através de um vídeo que eu irei mostrar para iniciar o programa. Mas antes disso, deixa eu apresentar um pouco dos pastores e convidados que estão aqui comigo hoje. Recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, o pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Olá, André, amigos. É um prazer estar aqui. Espero que seja mais um debate esclarecedor, em nome de Jesus. Também recebo, viu? Em nome de Jesus. A gente tem até essa mania na nossa fala. Eu vou conseguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós usamos isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Também recebo ele, que é pastor-presidente do Ministério Vinde, Amados Meus, e é conselheiro da mesa diretora da Faculdade Teológica Wittenberg e também presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Javes Brito. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a confiança, André, prazer estar aqui com todos os pastores, debatedores, e também que esse debate seja mais uma vez esclarecedor, mais uma vez um tema muito bem selecionado, muito interessante. Obrigado pela sua presença, pastor. Também recebo ela, que é a pastora da Igreja Metodista em Irajá, a pastora Gláucia Mendes. Pastora, bem-vinda, Antenados. Eu agradeço o convite, estar aqui com vocês. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar sobre esse tema. Fiquem ligados que vai dar um assunto muito bom. Verdade, obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui. Vamos aí debater para a gente tirar as dúvidas dos telespectadores nesse dia de hoje. Tem gente que gosta tanto de falar em nome de Jesus que bota até nome de filho de Jesus, não tem? Tem essas coisas, a gente vai falar sobre isso aqui. Guaraná Jesus. Mas, na verdade, por que nós estamos debatendo sobre isso? A Bíblia fala que há poder no nome de Jesus. Nós cantamos músicas, louvores, entoamos, até no nosso dia a dia, tudo em nome de Jesus. Até quem não é crente fala muito isso. Eu já vi até pessoas falando coisas erradas. Tá, uns amigos meus, malucos, não sei o que, eu vou sair, vou conhecer umas mulheres, não sei o que, em nome de Jesus, ou se Deus quiser. A gente fala muito isso também, né? A gente quer ditar o querer de Deus ou em nome de Jesus. Tem gente que compra carro, mete no carro, foi Deus que me deu, bota o nome de Jesus, usa às vezes até como um amuleto o nome de Jesus nas suas casas, em alguns locais, como se talvez aquilo pudesse... o simples fato do nome estar exposto ali, através de um adesivo, de uma pintura, aquilo traria algum tipo de proteção sobrenatural ou divina. A gente vai falar sobre isso. E o que causou esse debate nosso foi um vídeo que aconteceu, foi enviado para alguns pastores em grupos do WhatsApp, onde um pastor fala que um demônio não saiu, mesmo ele usando o nome de Jesus. Veja só o vídeo. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Forte. Eu não vou querer me ater, e acho que foi até meu posicionamento no grupo de alguns pastores que a gente tem, no erro que acho que foi depois, até de se expressar mal. Eu imagino que o pastor não soube se expressar. Eu me revoltei e eu mesmo expulsei, como no meu nome. Eu acho que ele está errado. E imagino que ele não quis dizer aquele tipo de coisa. E quero me abordar então a primeira parte da fala dele, que ele falou: já me deparei com situações de pessoas endemoniadas, onde mesmo usando o nome de Jesus, sai o nome de Jesus, todo aquele ritual que a gente que cresce em igreja já sabe como é, e ele usou o nome de Jesus e o demônio não saiu. Eu não vou falar da parte da revolta dele, porque acho que revolta não expulsa demônio, né? Acho que é o nome de Jesus mesmo, mas o próprio Jesus já falou, existem caixas só com jejum e oração, então isso já denota. Mas deixa eu iniciar, pastores. Qual é o poder que existe no nome de Jesus? Por exemplo, a gente viu uma situação de um pastor, de um líder espiritual, supostamente, falando que numa questão de possessão demoníaca, o nome de Jesus não funcionou. Na verdade, a palavra de Deus ela já diz, não resta dúvida, de que o nome mais poderoso, de fato, é o nome de Jesus, no céu e na terra. Agora, a questão é como você vai fazer uso desse nome. Não está relacionado intimamente a quem usa o nome, mas como se usa o nome. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos um texto quando os 7 filhos de Seva quiseram brincar com o nome de Jesus, achando que aquilo de fato era um amuleto, e ele começou a falar: conheço Paulo, conheço Jesus, conheço todo mundo,
Mas vós, quem sois? E aí foi aquela vergonha para o nome de Jesus. Eu acredito que, com relação ao episódio que motiva essa nossa discussão para esclarecimento, primeira coisa, é um erro de semântica, um erro no português. E falta de entendimento do que o próprio pastor está falando. Que, me desculpe, mas ele que está parecendo um demônio com a mão toda curvada ali. É ele que está aparecendo. Agora, o fato é as pessoas querem estar totalmente erradas, envolvidas com o pecado e usar o nome de Jesus para expelir demônio de quem quer que seja. Vai passar vergonha. André. Vai passar vergonha. Então, eu entendo que às vezes também tem a ver com quem fala, também necessariamente. Ó. Às vezes o cara quer dar uma de não sei o que, Jesus está todo errado, mas também a gente vê muito na Bíblia, tá? Senhor, em teu nome, É porque, André, Pai, em teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas. Ou seja, ele conseguiu ter o êxito em algumas situações de cura, de maravilha, mas ele falou, olha... Mas muitos que dizem Senhor, Senhor Exato. também. Mas me dá nota o seguinte, mesmo alguém com uma vida errada pode fazer uso do nome e ter, talvez, algum tipo de resultado, de sucesso então, no uso, né? aí é que está a questão. Que é complicado, né? Se quem é errado usa o nome de Jesus, não tem salvação, imagina como está a situação da vida de quem usou o nome de Jesus e não conseguiu nem fazer nenhum milagre com o nome de Jesus. Se ele, usando o nome de Jesus, conseguiu fazer milagre e não tem salvação, imagina quem não consegue nem fazer nenhum milagre. O nome de Jesus é como se, vamos dizer assim, é poderoso, como se fosse uma arma. Um fuzil é uma arma. Se você der um fuzil para uma criança, não vai conseguir atirar. Tem que ter todo aquele preparo para saber atirar com aquela arma. Dependendo, hoje em dia... Não, mas dependendo da idade da criança. Criança que eu falo, não. Criança, Criança que eu falo criança mesmo. Claro. Não é criança de 10 anos que está maior do que eu. Não, criança mesmo. Né? Meu filho de 2 anos, Tava brincando, vamos dizer assim. Claro, perfeitamente. Então, conforme foi aqui falado, a questão dos filhos de servas, eles eram homens, eles eram sacerdotes, mas que eles usavam a prática de ganhar dinheiro com isso. E havia da cultura em Éfeso ainda que eles acreditavam que os demônios eram expulsos por qualquer outros nomes, de qualquer outros deuses. Quando eles veem Paulo expulsando os demônios, fazendo milagres e maravilhas, conforme os estudos vão ali deixar bem claro ali, na visão para a igreja de Corinto, Deus deu uma instrução para Paulo para a questão de visão. Quando chega na parte da cidade de Éfeso, é na questão dos sinais e maravilhas, a tal ponto que a Bíblia vai falar até mesmo acerca do seu lenço. Então, eles começam a acreditar que, tipo assim, o nome de Jesus é o maior de todos. Então, nós vamos usar o nome dele para tirar um lucro. Entra essa questão que o pastor aqui, ele disse aqui, dessa questão de querer usar o nome para benefício próprio. Só que o nome de Jesus foi glorificado nisso, na vergonha que eles passaram. Quando a gente usa o nome de Jesus para expulsar um demônio ou para curar, é para o nome dele ser glorificado. Só que nessa situação, o efeito foi inverso. Na vergonha deles, o nome de Jesus foi glorificado. Agora, nesse caso do vídeo, interessante é que eles têm o hábito, esse grupo tem o hábito de evocar, de chamar o demônio. Eles chamaram, porque gostam de ficar entrevistando o demônio, chama o demônio e aí fica conversando com ele. Eu realmente eu tenho que voltar para o seminário, até peço esclarecimento, porque eu não vejo esse tipo de entrevista, a não ser num episódio único com Jesus, em que eram muitos, era uma legião, e ele deu uma lição de moral, inclusive os que estavam à sua volta. Mas eles mesmos chamam, naturalmente o demônio fica revoltado. Não, você me chamou, eu vou ficar aqui, pô. Você pode falar o nome que quiser, pode se revoltar. Você me chamou, eu estou aqui. Agora, e tem esse detalhe também, pastor Eliezer, quando você fala de chamar, né? Até, de repente, o André nunca chamou nenhum para participar de um debate aqui, né? Porque essa questão que o pastor foi muito feliz. Deixa eu pensar duas vezes para ver se já não veio. Isso é interessante. Não sei se ele, mas de repente até veio, né? Mas o pastor Eliezer falou, Jesus nunca chegou a chamar. Né? Nos episódios que a gente vê que Jesus acaba entrando, né? Mas ele entra porque o demônio mesmo questiona a presença dele, o lugar, e imediatamente ele repreende, ele coloca para sair, porque a questão de chamar, e essa entrevista, que o pastor Eliezer citou muito bem, é uma exposição até da pessoa. E tudo que o diabo quer é envergonhar a pessoa. Eu acho constrangedor se você vê uma pessoa endemoniada, ao invés de você, como autoridade, deixá-la livre o mais rápido possível, mas, pelo contrário, você deixá-la de lado
porque acaba se tornando um show, um sensacionalismo. Você deixa ela de lado e vai cuidando dos outros, e de repente aquilo ali vira... É tudo que o diabo quer. Ele é um ambiente de desordem, de show, e ele quer aparecer e não quer que Jesus apareça. Agora, dentro do que o pastor Elias e o pastor Max falaram sobre os 7 filhos de Sebas, né? Acabou entrando numa questão mais mística e de mercado também. Eles quiseram usar um nome que eles não tinham vínculo. A questão é, que vínculo você tem com o nome de Jesus? Que vínculo você tem com a pessoa do nome? Essa é a questão. Você conhece Jesus? Você nasceu de novo? Você tem experiência com ele do novo nascimento? Porque às vezes as pessoas querem usar o nome do Senhor Jesus, mas sem estarem autorizados. Sem estarem autorizados. E a Bíblia fala isso com clareza, né? Você precisa estar autorizado. Poderia pegar para a pastora legitimado, Glaucia, né? né? E, pastora, aqui, ó, ela vai lá no banco, eu vim aqui, eu quero tirar aqui um dinheiro em nome do pastor Eliezer. Não vai ter porque não depositaram. Poxa, me dá essa senha. Mas aí Eu quero essa sua autoridade, Senhor. O caixa vai perguntar assim, mas ele autorizou? Isso aí. Quando ele começa a se dar conta de que não há uma autorização, Acabou. ele vai questionar. Essa legalidade, essa brecha é exatamente o que o diabo quer. Quando você está desautorizado, quando Deus não te mandou falar nada, e você usa o nome de Deus, o nome de Jesus em vão, aí pronto. E muitos não têm vínculos, aí né? Aí E aí- vão. E 2 coisas também que eu queria ressaltar. Primeiro, que o nome de Jesus não é uma mágica, um Opa. abracadabra, né? Varinha de Exatamente. condão. Falou o nome de Opa. Jesus, tudo vai acontecer, não é Bem isso. colocado. O nome de Jesus significa Deus é a salvação. Então, quando ele anuncia, quando o anjo anuncia para Maria, para José, para os pastores no campo, Deus é a salvação está vindo à terra, o Messias, o prometido, o cumprimento das promessas de Deus. Então, e a outra coisa que eu quero destacar é que Jesus sempre exercia essa autoridade com compaixão. Compaixão Os pelas vidas. sinais não são um espetáculo para as pessoas ficarem admiradas e para elogiarem as pessoas, mas ele exercia com compaixão e misericórdia pelos miseráveis e, no caso aí, pelos endemoniados também, né? André, no meu ponto de vista, esse pastor só deu uma declaração que ele foi totalmente incapaz de nem no nome de Jesus expulsar um demônio. Ele falou aquilo que na raiva ele botou para correr para não ficar com vergonha, né? Porque falar, a pessoa fala o que quer ali, né? Quem prova? Quem Ele tava lá? falou que não saiu. E quem prova que Demônio saiu? sai com raiva? Na raiva. Só se for com raiva dele. Tô com tanta raiva que eu vou até sair. Pra me te dar uma coça, eu vou embora. Tão sem vergonha que eu estou indo embora. Deixa eu puxar rápido aqui, para o rápido intervalo. Mas no próximo bloco eu quero falar um pouco sobre ainda, eu acho que essa é a nossa temática, mas existem, gente, não sei se biblicamente falando, mas até por questões de experiências próprias, eu acho que vocês também já tiveram algum tipo de experiência ou conhecem pessoas que não eram cristãs, que não eram salvas ou convertidas, mas em alguma situação da vida, num susto, num assalto, num algo que corria perigo de morte, meu irmão, pega um ateu, não existe. Joga o avião. O avião está caindo, é Jesus, meu Deus, me salva. Não tem jeito, a gente recorre a esse nome atrás de ajuda, de socorro, em qualquer tipo de momento, atrás de um conforto. Eu conheço pessoas que passaram por situações de perda de familiares ou próximos de acidentes. Aqui tem uma pessoa que falou, André, uma pessoa não cristã já usou o nome de Jesus para me confortar em um momento de acidente, que eu estava acidentado com o carro e capotou, não tinha chegado socorro, a pessoa chegou, não era, mas Jesus está aqui, crê nele. Mas depois, enfim, até acompanhando, não era cristã evangélica, mas parecia ser o natural, sabe? Aquele momento. E agora, o que eu vou fazer? O natural é a gente falar o nome de Jesus. Tem resultado quando pessoas não cristãs, não salvas, talvez não autorizadas a usar o nome, mas entende que esse é o meu último recurso. Jesus, me ajuda. Tem algum tipo de efeito? Vocês entendem que tem? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados, volta já já. I speak each word as if it is your name. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre qual poder existe no nome de Jesus. No primeiro bloco, nós mostramos até um vídeo que provocou um pouco desse debate, onde um pastor, claro, fora toda a polêmica que existe no vídeo que nós colocamos, mas o pastor disse que no momento tinha uma pessoa endemoniada e ele usou o nome de Jesus e mesmo usando o nome de Jesus, na verdade, até de uma maneira que é complicada. Só com o nome de Jesus, eu acho meio complicado a gente já
colocando isso, né? Só com o nome de Jesus, Na verdade, o parece que diabo existe não saiu. outra coisa que possa... E depois falou que foi com raiva e tudo, mas a gente está abordando. Subestima o nome, né? Mas Só a pastora Graça colocar. falou de uma maneira fantástica. André, vamos lá. Não é varinha de condão, não. Que a gente vai pegar, olha, é isso aqui, então fala o nome de Jesus, que as portas vão se abrir, que a cura vai chegar, que o demônio vai sair. Isso está atrelado, primeiro, à soberania de Deus, que aí, mesmo, não tem como a gente debater e entender. Que E vai segundo, ter a ver a com vida da propósitos. pessoa. O que adianta? O cara quer ter autoridade, mesmo usando o nome de Jesus, a vida está toda errada. E já vi situações de pessoas que estão erradas e o cara se acaba. Biblicamente, a gente já viu endemoniado da coça em servos de Cristo. E em outras situações, até pessoas com vida errada que usam o nome de Jesus e tem algum efeito. A própria Bíblia fala no final, Senhor, Senhor, em teu nome. Sim, nunca Expulsei vos demônios, conheci. fiz maravilhas e não sei o que, eu nunca os conheci. Então, assim, a gente também, a Bíblia nos dá margem para entender que pessoas desautorizadas, às vezes, e aí eu não sei se de má vontade, de má fé ou não, tem sucesso no uso do nome de Jesus, André, entende? Uma coisa... É que pô, Deus entende também com que fé, porque eu entendo às vezes um crente que está vendo alguém passando por uma situação, que nem a irmã falou que num acidente, ela estava acidentada, antes de chegar a socorro, uma pessoa que não era cristã usou o nome de Jesus para trazer conforto e ela pegou aquela mensagem, recebeu e ela recebeu aquilo. E eu vejo aquilo de boa fé. Poxa, o que eu posso fazer? Só Jesus. Talvez houve mais Mas, sinceridade do que vocês aquele outro, entendem né, que que estava talvez na no igreja. texto bíblico, Senhor, Senhor, em teu nome. Assim, Deus entende que ele usou de má fé, usou para glória própria, para enriquecimento próprio, para questões próprias, ou não. Não. Deus fala assim, se for de má fé, eu não autorizo e não vai ter Existe resultado. uma questão, André, que é assim, que eu creio que Deus usa pessoas por prazer e Deus usa outros por necessidade. Ok, perfeito. Deus usou a mula. Nem Ok. por isso ela foi salva. Deus usou o peixe grande, nem por isso ele foi salvo. E É poderia uma relacionar... necessidade não de impotência de Deus, é Não, uma necessidade de não... Tipo, porque o profeta... Desconexão do homem. Isso, o profeta é que tinha que profetizar. O profeta não queria ver, o profeta estava de olho no ouro que Balaão estava oferecendo para ele. Então, o que o Balaque estava oferecendo para ele. Então, o que ele faz? Ele está cego. Deus quer poupar a vida dele. O anjo parece para a mula e a mula está se esquivando e ele está arrebentando a mula. A mula foi abrir a boca e falou, rapaz, não está vendo que tem onde vai matar eu e tu. Aí, tipo assim, na necessidade. Então, tipo assim, existem situações que a gente já ouviu já de testemunhos, de pessoas que estavam andando pela rua, o cara que era bêbado, do nada, chegou, entregou uma mensagem de Deus mesmo para algo que aconteceu e foi embora andando. Agora, o outro ponto da questão de alguém que não serve a Deus, mas que naquele momento ali É o gritou... recurso, entendeu que foi o recurso que ela tinha. É mais por uma questão de reconhecimento que o nome do Senhor é poderoso do que para um benefício próprio. O problema do filho de servo é que ele queria o benefício próprio. Todas as vezes que Usou a gente de má usa fé. isso de má Entendia fé, exatamente. tudo, entendeu? conhecia. E usou de má fé. Por exemplo, o avião está caindo. Eu vou usar o nome de Deus de má fé? Não, vou usar o nome de Deus porque é o único que pode me socorrer naquela hora. Não tem para onde correr. Ou ele me salva ou ele não me salva. Ou ele fala alguma coisa, não tem nada a ser feito. Agora, usei o nome dele para glória própria, pode ter certeza que não vai dar nada certo. A questão é que, às vezes, a pessoa que não convive dentro da igreja com o nome de Jesus, ela pode, às vezes, estar sendo mais sincera do que aquele... Não, a Bíblia é diz que nisso que quem eu tô mais é colocando, a dado, mais será sinceridade. cobrado. Entendeu? Então, o que acontece? Naquele momento, aí tem a ver também com o ponto que você tocou, soberania de Deus. Deus conhece o coração, Deus conhece a verdade da pessoa naquele momento. Igual um jargão que se usa muito, né, do Salmo 23. Muita gente decora aí o Salmo 23 de ponta a ponta, fala na ponta da língua, mas conhece o Salmo do pastor. Mas será que conhece o pastor do Salmo? Né? E igual as pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Né? Conhece o Deus da Bíblia, o Deus da revelação. Então, essa é a questão que são teóricos. São pessoas que você vê, não vê graça, E me parece não vê unção na ficar vida evidente deles. que de fato não conhece, porque imaginam que Deus ganhou do diabo Sim. no último minuto da prorrogação do segundo tempo. Exatamente, exatamente. Opa, Uma queda de quase braço, que Deus tá queda Deus de braço. perdeu. Mas é Como uma se pro- Deus fosse... E na de verdade, força. e na De força do verdade diabo. essa guerra, vamos dizer assim, né, entre o bem e o mal, não se trava entre Deus e o diabo. Porque certa vez alguém escreveu que se essa batalha ocorresse, seria a mesma coisa que uma formiguinha no nosso ombro e a gente dar um peteleco nela. Seria isso a guerra entre Deus e o diabo, né? Eu acho que não chega nem a isso, porque a formiga depois dá uma mordidinha a guerra ainda. O acontece diabo é não com a nem gente, afeta, né? é. Então, e quando uma pessoa, mesmo que não tenha a prática cristã como nós temos,
quando ela clama a Deus, novamente se revela o Deus de graça e misericórdia, porque Deus é graça e misericórdia. Então, independente da cor da pele, da posição social, do credo que a pessoa tenha, naquele momento, se ela clamar ao Senhor, ela vai se encontrar com esse Deus de graça. Porque no momento do desespero, o que clama é a alma. É o Opa. clamor do interior. Não é o intelecto, meus pensamentos nada, maquiavélicos. é algo que já vem de lá de dentro mesmo. E toda alma, todo ser humano, todo ser humano, claro, tem alma. Todos sabem que tem um ser superior que tem que ser adorado, reverenciado. Aí entra na questão da busca pelos outros deuses. Mas no final de tudo, quando grita Deus... E o grande Só desafio, André, é que a pessoa não se permita envaidecer quando usa o nome de Jesus, que muitos se envaidecem, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? E era uma coisa para benefício próprio, um egocentrismo. Agora, muitas pessoas eles se envaidecem com isso. Os discípulos, aconteceu isso com os discípulos de Jesus. Eles voltaram até Jesus maravilhados, depois que Jesus os comissionou, eles falaram, Senhor, em teu nome os demônios se sujeitavam a nós. Jesus puxou o tapete deles e trouxe eles para a realidade. Olha, vocês deveriam estar mais preocupados se o vosso nome está rolado nos céus. Mais importante do que vocês acharem que são poderosos, porque o poder não vem de vocês, o poder vem do Deus que vocês têm vínculo com ele. Agora, vocês deveriam estar preocupados se o nome de vocês está rolado nos céus. A diferença desse texto que o pastor já falou do vídeo, né? Senhor, em teu nome, os demônios se sujeitavam a nós. Muito semelhante. Senhor, usei o teu nome, não foi? E eu fui na raiva mesmo. Exato. Aí Jesus falou, mesmo, olha, aqui, ó. Tem um cara que fala isso, né? Já viu isso? De um cara que está com uma Bíblia na mão? Ó, se essa mão aqui não funcionar, estava a Bíblia, essa aqui funciona. Mas esse vídeo, ele viralizou, né? Agora, tem outros vídeos em que alguns pseudo-colegas, eles acham que é só a oração que ele faz. Eles fazem até em nome de Jesus, mas é a oração que vem aqui amanhã, 9 horas, que tem a oração da fé. Tem a oração, é só a oração que ele faz. Se outra pessoa fizer, não tem. Tal como... o poder já é no nome dele, não no nome de Jesus. Exatamente. Então a pessoa vai compartilhando o poder. Deus confere a homens algum tipo de respeito, autoridade. Paulo, no sentido assim, Paulo tinha pode tanta expulsar moral. no meu nome. Um cara pode ter autoridade e falar assim, pode expulsar o demônio no meu nome, no nome do André. Respeito à autoridade tem, porque Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No testemunho da fé. Ele não falou assim, ó, sede imitadores de Deus como eu sou, não. Ele olha pra mim, ou seja, o cara tinha moral, tinha respeito. Mas em nenhum momento ele falava em nome de Paulo, ele falava sempre em nome de Jesus. E ele tinha, inclusive, quando quiseram prestar reverência e adoração a ele falou, olha, levanta aí, nós somos homens como vocês. E ele tinha tanta moral que nessa questão da passagem dos filhos de servo, os demônios falam, olha, sei quem é Cristo, Jesus, e reconheço Paulo. Quem é Paulo? Quer dizer, ele estava querendo dizer, se fosse Paulo aqui falando em nome de Jesus... Aí o negócio seria diferente. Deixa eu pegar um ponto do Pode pastor pegar, Max pastor. aqui, desculpa. Existe, então, algum tipo de... Quando nós falamos que vínculo você tem no nome, e pegando esse texto do pastor, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, conheço, né? E pegando aquele caso que eu falei que Jesus baixa a bola deles e fala, vocês deveriam estar preocupados se o vosso nome está rolado nos céus. Ou seja, que tipo de vínculo você tem com esse nome? Aí nós vamos para o demônio de Gadara, para o homem demoniado. Que Jesus atravessa o mar da Galileia, quando ele chega do outro lado, antes de Jesus se pronunciar, ele fala, por que vieste aqui? O demônio se prostra e vai... Ou seja, o demônio conhece a gente. Sim. O demônio sabe se a gente tem uma vida verdadeira, se a gente vive o que prega e prega o que vive, se a gente... Como que é a nossa vida nos bastidores. Ele conhece. Sai da medo e muito obreiro. Vai lá expulsar o demônio. Não. Aí o obreiro entrega ele. Exatamente. Pai da mentira! Aí pegando a carona que a pastora Gláucia falou, aí o sujeito precisa entender que o nome de Jesus não é um amuleto. O nome de Jesus ele tem poder, sim, naquele que dá valor ao poder que ele tem. Pratica naquele a palavra. que pratica, que tem um exercício e vive com Jesus. Porque aí sim esse nome vai ter eficácia, vai ter poder, né? É mais ou menos como uma pessoa, por exemplo, nós temos autoridades aqui que a pessoa, se ela tem uma legitimidade pelo Estado, pelo governo, ela põe lá sua farda, ela pode vir um carro com 5 homens. Ele vai chegar, vai mandar encostar e a pessoa tem que encostar, porque ele é uma autoridade. Entende? Então a questão é, será que a pessoa não está vivendo uma falsa autoridade, uma pseudo-autoridade? Agora, que aquele que conhece legitima Jesus? Sabe se ele tem ou não? Mas olha o interessante, porque essa passagem faz
parte dos evangelhos sinóticos. E, noutra ocasião, se não me falha a memória, em Marcos, ele fala assim, que tenho eu contigo? Ou seja, ele identificou... Está vindo aqui me perturbar? Está vindo me Tirar minha perturbar paz? o próprio demônio. Não há necessidade de você... Quando você chega em nome de Jesus, de fato o mal tem que sair. Não precisa fazer marketing pessoal, não precisa... Nenhum como o pastor alarido. falar assim, amanhã aqui 9 horas, não sei o quê. Onde você chegar, você pisou, você é uma autoridade em nome do Senhor ali. Então, a autoridade do Senhor, a questão é, o nome de Jesus tem poder se você for uma autoridade no nome dele. Porque João- Agora, se você é um falso ministro, né? Ministro de um presidente da mas República... Tem a Sabe- usurpação de Não, tudo bem. autoridade. Mas sabe por que eu levantei essa questão, às vezes, de Deus delegar ou confere a algumas pessoas algum tipo de autoridade até um pouco mais? Vamos lá. Eu vejo muitas passagens bíblicas, deixa eu sair um pouco de expulsar demônio, vamos um pouco para a cura, que a gente também vê Jesus curando muitas pessoas e seus discípulos também, em nome de Jesus. Eu vejo situações em estar curado, levanta, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas eu vejo também Pedro entrando e não falando nada e a sombra dele curando, levantando pessoas. Ou seja, o cara não precisou fazer, talvez, entra naquilo, o recurso de em nome de proferir. Porque eu acho que existem situações, às vezes, que... Por isso que é interessante aquilo, André. A gente tem que entender o que é em nome de Jesus. Não é necessariamente falar com a boca vida. nome de Jesus. O interessante em quem nome é- de Jesus é estar A em nome vida. de a vida em nome E de aí, Jesus, né? então na o mudo glória não dele. teria autoridade no nome de Jesus, né? No próprio contexto dos filhos de servas, tem ali os lenços, os aventais de Paulo, colocavam sobre os enfermos. Agora, eu não vou fazer isso de dogma. O perigo é que eu fazer O isso interessante é o de nome cultos, que ele né, de citou doutrina. agora. Yeah. Pedro, o mesmo que negara Jesus. O mesmo que depois de ter negado, quando Jesus aparece aos discípulos, o texto conta que, Expulsa o demônio, né? que se jogam no mar e Pedro fica todo escondidinho ali com medo. Porque, poxa, esse cara foi o que falou que eu ia negar, eu disse que amava Jesus e eu neguei. Então, vê que Deus também tem aquela palavra tua inicial, a necessidade, porque não há disposição, às vezes, mental de muitos de se colocarem, de fato, na brecha e em condições de fazer tal obra. Hoje a igreja está adormecida em relação a isso. O diabo, eu nasci no lar cristão. Então o diabo, tu tinha no culto assim, de repente a mulher começava a gritar, o outro começava a arrancar cabelo e caía lá debatendo no chão, e os mais cascudão, deixa aí, quer atrapalhar o culto. Depois a gente ora. Outros pegavam, vão para cá orar. E você quer tirar, na verdade o diabo queria o quê? Tirar a glória, a atenção do culto. Tirar o culto Hoje que era você pra nem vê Deus. isso. Hoje está faltando tanto compromisso a nós líderes que os líderes estão se dispondo, estão sendo ousados, aí eu respondo a tua pergunta, estão sendo ousados de caçar. Não, sai demônio, manifesta, cadê você? Qual o teu nome? E começa a fazer a anamnese com o cara. De onde tu vem? Tu passou aonde? Não, vim da Capadócia. O cara começa, a falar, mas vem de longe. E isso nos expõe também, como disse o pastor Javes, nos expõe ao ponto do evangelho ser envergonhado. Deixa um rápido break, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, eu ia tentar a gente abordar duas coisas para a gente já ir pensando. Sendo uma delas há poder, e nós já falamos que há poder no nome de Jesus, claro que isso está incluído em várias situações da vida da pessoa, não necessariamente deve ser falado para se ter algum tipo de efeito. Que tipo de reverência, então, deveríamos ter diante do nome que a gente entende que há poder? Sabe aquela coisa de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão? A gente bota adesivo, e eu não vejo nada como a gente bota adesivo de carro. Tem gente que chegou a botar rosto ou até o nome em sunga. Como é que vocês entendem que deve, a escrita mesmo, a questão física do nome, a gente deve entender? Porque aqui tem uma mãe que falou assim, olha, até crente, gostava tanto, coloquei o nome do meu filho, só que depois eu me arrependi que eu ia brigar com ele, achei esse Jesus está danado hoje, já se sentia mal. Eu não sei o que fazer, Jesus está de castigo. Jesus e eu não sabia separar o nome, mas a gente tem que ter cuidado mesmo. Por exemplo, na tradição judaica, não necessariamente Jesus, mas Deus, eles não se referem eles não falam Deus, eles falam o Eterno. De tanta reverência que eles têm a questão do nome mesmo, a falar, a escrever, eles não escrevem nem falam o nome. Pensam, mas proferem de uma maneira diferente. O Eterno. O soberano. É muita religiosidade disso? Ou, de fato, André,
isso leva eles a uma reverência necessária. Que às pro vezes a gente vai pro outro Isso, extremo, né? necessário. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente Chamar volta. de Não sai você. daí, o Antenados volta já já. Se as lutas são demais, só Cristo. De volta no Antenados no Geral, estamos falando sobre qual o poder que existe no nome de Jesus. No primeiro e segundo bloco abordamos coisas interessantíssimas. Nesse terceiro, eu queria falar um pouco sobre como vocês entendem que devemos manter a reverência a esse nome. Deixa eu até repetir um pouco o que eu falei no último bloco. Hoje o nome de Jesus está em tudo que é lugar, está em adesivos de carro, foi Deus que me Tatuado. deu. Aí o cara vende assim embaixo ainda, vende o que Deus deu para ele ainda. Tatuagem, piercing, Guaraná. eu falei aqui, refrigerante, Guaraná, O Jesus, né? Guaraná, pelo amor de Deus, o Guaraná é para ninguém aceitar Jesus, cara, que é muito ruim. Eu só acho que o cara tinha que Aqui ter nós mais um usamos o bom nome de Jesus senso, em né? vão, mas nossos amigos às do vezes o cara Nordeste, tá- Maranhão, estão assistindo, amam. Então que sou eu também, enfim. Então, Amém. Não, e às vezes o carro tá Cada um caindo com aos seu pedaços. Jesus, né? Deus que me deu. O carro caindo aos pedaços, Deus me deu. Aí a gente pensa, se Deus não não. podia ter dado algo melhor, não. Não dá, não. E ele ainda bota uma se placa de parar numa vende, blitz, tipo, o ele cara tá vai- vendendo o que ser Deus deu pra ele. rebocado. E aí, piercing, tatuagem. Voltando a falar, na cultura judaica, que todos conhecem, talvez tenham amigos meus, eles não se referem, eles falam em Yeshua, mas quando se trata a Deus, eles não chamam o nome de Deus e nem escrevem. Eles botam um adjetivo, o eterno. Tamanha a reverência que tem, de alguma maneira, eu acho, uma implicação ou uma didática espiritual. Eu imagino, também não vamos ser aquilo. Não, André, não podemos falar o nome. Eu acho, não, também, gente, vamos ser humanos. Mas, para a cultura deles, tem uma aplicação didática de reverência e espiritual fantástica. Como é que vocês acham que hoje a gente se refere a Deus, ou o nome de Jesus, usa o nome de Jesus? Então, André, eu acho que um dos principais problemas que nós temos é a questão de autoridade, entender a autoridade. A gente vive uma sociedade em que as pessoas não têm essa concepção de respeito, de reverência, de reconhecer o valor de quem tem uma atribuição diferente da minha. A gente acha que tudo igual e daqui para baixo, né? E a gente acaba retratando isso também na nossa fé, na nossa experiência religiosa, na nossa experiência com Deus. Então, a gente começa a colocar Deus e Jesus como se fosse tão meu amigo, que ele perde a referência brother, de né? Vira Deus, brother. de divino, de Senhor, de Rei dos Reis, né? Do glorificado, daquele que nos dá a vida eterna. E eu entendo, inclusive, que o corpo pastoral precisa, sim, se ater nessa questão para ensinar mais ao corpo das ovelhas, né, sobre essa reverência. Não é religiosidade, mas é reconhecer a grandeza de Deus. Ele é Deus. Ele pode ser meu amigo, mas eu vou ser sempre servo de Deus, né? E isso me parece até um movimento, né, eu não vou falar de combate e tudo, mas isso acontece em todas as situações de uma sociedade. Então, eu lembro em épocas que, principalmente no meio de jovens, a gente queria combater um pouco essa questão do distanciamento de Deus, né? Na hora de orar, Senhor magnífico, inefável, inaudito, ritual, de né? coisas que a gente não sabia. A gente, não, gente, vamos orar. E aí, brother? E aí, beleza, tranquilo, como vai e tal? Que às vezes também a gente quer, aí já aproxima demais. extremo. Mas às vezes é até bom, talvez, num relacionamento pessoal, não sei. Como é que vocês entendem isso? André. Deus não está distante, não está nem... Está aqui, assim. mas é brother, é inaudito. Ó, meu pai ou minha mãe, por mais amigos que eles sejam, serão meu pai e minha mãe. Opa, Eu não posso olhar eles como meus amigos. Então, o meu tratamento com eles tem que ser diferente. A Bíblia vai falar em Judas que o arcanjo, lutando pelo corpo, ele não ousou ficar jogando algo em rosto de Lúcifer, do Satanás, como queira. Ele simplesmente disse, o Senhor o repreenda. Porque ele sabia que ele poderia estar ali com Satanás, porém, já foi uma autoridade. Então, ele sabia reconhecer que acima dele, só o nome do Senhor. Então, existe essa questão de reverenciar o nome de Deus e reverenciar também até mesmo Satanás. Porque nós só somos vitoriosos não é por causa do nosso nome, é por causa do nome de Jesus. Nós só somos vitoriosos em cima dele, não é por minha capacidade,
É por causa do nome do Senhor. E aí você vê, às vezes, as pessoas Por isso também... que é perigoso, expulsa no meu nome. Calma aí. expulsa no meu nome, Eu então tá tô aqui cheio de debaixo do meu erro. pé, tá debaixo do meu pé. Não quero ele debaixo do meu pé, eu não tenho como pisar na cabeça dele nada. Quem pisa na cabeça dele é Jesus. Ele está ignorando um princípio, que é o princípio da autoridade. É isso aí. Nós estamos debaixo sempre de autoridade. Esse princípio não pode ser quebrado. É isso aí. Por mais que alguém tenha alguma autoridade, ele sempre estará debaixo de uma outra. E no nosso caso, como sacerdotes, como alguém que como você perguntou num bloco, mas nós temos autoridade? Temos, porque nós somos embaixadores, nós já temos essa delegação. E tem a questão de João 15, que eu só tenho essa autoridade se eu estiver ligado nele. Isso. Na videira. Se a palavra dele estiver em mim e eu estiver nele, fechou. Agora, o Satanás vai me respeitar não por ser eu, Max. Ele vai me respeitar por saber quem eu sou em Cristo. Em quem eu sou em Cristo, ele vai me respeitar. Conforme ele disse, voltando de novo para a passagem do filho de Servas. Sei quem é Jesus e reconheço a Paulo. Por quê? Primeiro ele fala em Jesus, para depois falar de Paulo. Ele não fala primeiro Paulo, depois Jesus. Primeiro vai lá, depois vem cá. Sei quem é e sei debaixo de qual tutela, de qual autoridade que ele está. Porque ele vive aquilo que ele prega, e o que ele prega, ele coloca em Aí prática. ele pergunta, e você, quem é? E você quem é? Eu não te conheço como autoridade alguma. Nenhuma. Papai, mãe, Já bota que ele meu nome de tava dentro Jesus. do Quem é? contexto. Sou Jesus. Eu acho que foi isso que aconteceu no vídeo. Ele falou, quem é você? Não te conheço, eu estou indo embora. Não quero conversar Agora, contigo Já hoje. até vou embora, né? Mas sabe uma coisa? Até para dar essa continuidade, embora é interessante a gente falar assim, existe nome no poder de Jesus, em quem nós somos em Jesus, na autoridade que talvez é delegada a nós através de Jesus, mas o próprio falou, olha, tem situações na vida que só com jejum, por exemplo, vamos voltar de novo para o expulsar demônio, foi aquele caso? Existem casos ou caixas que só é com jejum e oração. Talvez eu entenda. E era uma prática talvez bíblica você ver eles expulsando tudo em nome de Jesus. Então imagina às vezes Jesus ter passado por alguma experiência, contado ou não contado na Bíblia, de ver ele, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o cara ficou 10 horas em nome de Jesus, Jesus está vendo, rapaz, estão gritando meu nome, Jesus, vem aqui. Calma aí, tem coisas que não é a varinha não é um nome, é jejum e oração. Que para É o mim. relacionamento que você tem com o nome. Exatamente. Não é nem isso, tanto a uma questão. pessoa do Então eu vou nome. jejuar e orar. Não só isso, é questão de minha vida. relacionamento. Vida. Tua vida Exatamente. também. É isso aí. Não fala só do ato do jejum e oração. Exato. É o ato de. A tua vida está debaixo de porque- é vida. Porque, André, ligado, tudo né? começa, para mim, com relacionamento, vínculo. O pastor falou aqui de pai e mãe, né? E foi muito bem colocado. Porque pai e mãe são amigos. Amigos que você beija, Os você melhores abraça, amigos. você Confia. confidencia, você Mas tem não é colega. liberdade. Agora, eu tenho Não sou colega, dificuldade não de trata como entender colega. esses certos filhos que chegam aí, às vezes eu estou num ambiente e falo, e aí, cara? Quer dizer, ele fala para o pai, quer dizer isso? Eu nunca consegui falar para o meu pai dessa forma. Entendeu? Primeiro que se falasse, já meu ia pai, virar Eu consegui uma acabou. vez, Meu então pai eu estava me inchada. olhava, meu pai me olhava, eu já sabia que eu tinha que... Eu tentei uma já vez, da procurava, outra- o que eu estou errando? Pelo olhar dele, eu já sabia o que eu estava errando. E uma coisa- Então, assim, aí eu vejo uma liberdade, aí eu falo Eu não assim, sei nem se é libertinagem já. liberdade, é um hein? Já é amigo libertinagem já. diferente. É um amigo diferente. É um Não, amigo... às vezes o pai se dá também essa liberdade, a gente também tem que entender isso. Existem outras formas de Quer ver? família, Eu tenho E né, aí se alguma pessoa fala, agirem, mas né? Deus me deu essa liberdade. É duro jogar, Sei lá, né? Eu não sei. Quando o sujeito fala em Deus, complica, né? Porque ele falou em Deus, a gente cala, eu vou falar o quê? Ele está dizendo que é Deus, né? Eu não posso, agora é Deus que julga. Agora, Mas se você eu se tenho reporta filho. ao povo escolhido, claro que eu acho que não vou começar naquele dos eleitos e tudo, mas se você entende, e a gente vê um pouco de Deus escolheu os judeus para enviar o seu filho, então a gente chama de sim a nação, não um povo, mas talvez uma nação escolhida. De vez em quando, didaticamente, é bom a gente se reportar a como, historicamente hoje, lidam, qual é o relacionamento deles mediante esse Deus, não Jesus, porque mas esse Deus, para a gente tentar aprender um pouco. Vem aqui. Né? Que a Bíblia fala que nós sofro fomos de enxertados, Deus, mas, né? exato, sou enxertado. Não, não Como podemos é ser que adeptos da é que os teologia da filhos substituição. biológicos, se é que a gente pode fazer essa acepção, que eu também não acho correta, mas enfim, só para a questão de ter um bom exemplo, Isso como é é que eles importantíssimo. tratam? Eu que sou adotado, como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que entender como é que se dá também, não vou querer quebrar. É porque judeu, não sei o quê, eu vou dar desse jeito. A gente tem que Eu entender acho que é exigir um pouco. demais da nossa geração.
É aquela... Sabe por quê? Porque hoje a nossa geração está querendo dar ordem em Deus. Eu te determino, Senhor, eu quero. Aí pronto. E Aí aquela já mudou. coisa, André? Você já quebrou Antes o princípio da era, te autoridade. imploro, te Mas suplico, hoje eu muita- tem determino. misericórdia. Rogamos, Senhor, te imploramos. Rogamos e imploramos. Mas muitas vezes agem assim com os pais também, E né? pastor Nesse Eliezer, nível. Esse é o tem a ver com o que a referencial. pastora falou. É uma educação hoje, na nossa A educação de casa é muito civilização, espiritual, né? exatamente, que não gente tem pensa que não é, mas é reverência a espiritual. mais autoridade, mais as autoridades. Quando eu vejo esses movimentos, aí, desculpe aqui, quer dizer, eu acho que todo mundo tem o direito de reivindicar, mas eu já sou muito radical nesse ponto. Se o sujeito vai fazer uma reivindicação e já põe uma máscara, ele já mostra o que ele tem a esconder. Então, para mim, quem põe máscara para reivindicar não se expõe, ele já deveria ser preso. Então, assim, aí o sujeito faz, dá bico, faz, e a polícia Quebra não pode fazer tudo, nada. É direito reivindicar, mas agora está lá, os alunos invadem uma escola e ficam lá. Ninguém pode tocar, ninguém pode tirar. E se você entendeu? tira, você é o você tira. Aí culpado. quer dizer, É a imprensa processado, vai né? toda contra, o pessoal vai contra. Quer dizer, onde está agora o conceito de autoridade que, para se reivindicar agora, você não respeita mais o limite do outro? Peraí, o prédio tem que ser desocupado. E vou até para um break, mas até questão política ou social, a gente nunca viveu tanto isso. Talvez a Quebra de autoridade, a princípio de autoridade. desumanização, a coisificação do homem e a humanização da coisa. Quer ver um grande exemplo? Deixa eu sair do Brasil, porque às vezes vai para os Estados Unidos. Lembra? O garoto caiu dentro de uma jaula de um gorila e mataram o gorila. Botaram a polícia e os pais, Indiciados. Sociedade de Proteção Animal, falando que a polícia agiu, os chefias lá do coisa agiram errado e o pai foi falta de inadimplência no sentido de Falta de cuidado, de cuidar e proteção. tudo mais, displicência de cuidar. Aí eu falo, gente, para você entender, porque era um gorila. Se fosse um assaltante que tivesse feito a criança refém, fosse alguém matasse a pessoa, todo mundo, parabéns, matou. Então, quando mata um homem, todo mundo, isso aí, tem que matar esse cara que não vale nada. Mas porque era um animal, não, agiu errado, porque aquele gorila ia arrancar a cabeça daquela criança. Sim. Para quem vive. Os Então, assim, especialistas em falaram. tempos desse, como é que a gente de fato fala de autoridade? Vamos para o break e daqui a pouco a gente vai para o último bloco e vou de novo refazer a mesma pergunta desse bloco, apimentando. Jesus falou que existem castas de demônios que só com jejum e oração. Parece que Jesus estava falando, talvez parafraseando o que o pastor falou, por Jesus, não sei o que Jesus falaria isso, mas só o nome de Jesus não adianta. É isso que ele quis dizer? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. O Deus que tudo pode fazer. Último bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo sobre qual é o poder que existe no nome de Jesus. No primeiro bloco, nós colocamos um vídeo até muito polêmico e talvez muito mal colocado sobre um pastor que falou que tentou expulsar um demônio e o demônio não saiu. Ele falou, então só o nome de Jesus não foi o bastante. Jesus, em certo momento, falou para os seus discípulos, olha, existem caixas de demônios só com jejum e oração. Meio que se denotando, não que ele tenha dito que só o meu nome não adianta, mas é essa situação que estamos nos deparando com esse ensinamento de Jesus? André, vamos lá. Tem dois cuidado, pontos. né? Com cuidado. Porque, Não coloque palavras da minha boca. Porque o Evangelho de Marcos, nessa passagem, ele é muito complicada, porque os teólogos agora devem estar agora da expectativa de ver o que eu vou falar. Segundo o que os estudiosos falam, nos manuscritos mais fidedignos, fiéis, os originais, esse versículo não existe. Ponto. Mas vamos falar como existe. Só que o que Jesus está querendo dizer era que eles não tinham fé. Na verdade, porque assim, a questão do jejum e oração não é por causa do nome de Jesus. É para quem está ali expulsando. Por quê? Se a pessoa ela jejua e ela ora, aí entra naquilo que o pastor aqui falou. Ele tem um vínculo de relacionamento. Quer dizer, quando eu falo da questão de jejum e oração, não é tipo assim, eu vou jejuar e orar hoje porque daqui a pouco eu vou expulsar um demônio. Aí ele vai passar fome só. Vai passar fome. Exato. É isso aí. Mas é uma dieta. Eu vou expulsar um demônio agora, André, daqui a amanhã, então deixa eu fazer um jejum hoje que amanhã eu vou expulsar. Ou seja, ele só vai jejuar no dia que ele Uma vai... preparação específica. Que na né? verdade, porque assim, o que Jesus está Então ele vai querendo passar dizer fome. é que você tem que viver uma vida diária De vínculo com Cristo. de vínculo com Cristo, Consagração. para que quando isso acontecer, porque Você tá pronto. os discípulos sempre estavam com Jesus. Então quem curava? Jesus. Eu vou estar me preparando, por quê? Por que eu vou orar e jejuar? Jesus está aqui andando comigo. Por que eu vou jejuar e orar? Nada, não tem problema nenhum. Quando Jesus estava fora aqui, E é interessante, Jesus não usava o nome dele, né? Falava só sai, né? Não precisa, né? E Sai. quando eles estavam sem Jesus perto, que aí levaram o rapaz, aí orou, não deu nada,
Falaram, ó, Jesus, levei lá para os teus discípulos lá, não deu certo não. Aí os discípulos, Senhor, o que a gente fez de errado? Aí eles Falamos em nosso nome. Mas é interessante, falar no nome mas dele. tem uma coisa Vocês interessante não nessa ficaram com raiva. passagem. Eu não tenho que me preparar, André, quando eu vou expulsar um demônio. É isso Eu já aí. tenho que estar preparado Isso aí. por causa do meu vínculo com o Senhor. Uma experiência que Jesus estava dizendo, que o pastor colocou, Jesus já começava o seu dia e a sua prioridade era o relacionamento com o Pai. Acordava ele e dormia jejuava, orando. ele orava. Tem um momento que tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus, naquele dia, foi descansar, os discípulos de manhã acordaram, cadê ele? Cadê? Ele estava lá jejuando e orando. A prioridade dele não era as pessoas e nem a necessidade das pessoas. A prioridade dele era o relacionamento com o Pai. E Deus é um Deus relacional, que deseja isso de e nós. aí, ou seja, A o que se crucificação é isso. deparava com ele, contra ele, em relação ao inferno, ou às hostes malignas, ele ia interpelar. O que entrasse no caminho dele, ele estava pronto, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia fala em todos os momentos, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus desceu do monte cheio do Espírito Santo, Jesus foi ao deserto cheio do Espírito Santo, porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha vínculo É com por Deus. isso que eu lembro... Desculpa. Então, Eu tem muito queria, mais a ver queria com uma só um vida detalhe desse consagrada do texto que um bíblico. momento de jejum. É que quando os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, o pai vem para Jesus, não, Jesus, teus discípulos não conseguiram. E aí ele fala uma frase muito infeliz, né? Esse pai diz assim, se tu puderes fazer alguma coisa, Jesus fala, rebate e diz para ele, se tu puderes crer, tudo é possível que crê. Então Jesus também repassa para aquele pai ali a responsabilidade de crer. dele. Porque muitas vezes também o povo vai para a igreja e acha que o pregador, Tem que o resolver o pastor, a problema do mundo pastora, inteiro. é que tem a responsabilidade. Sem fé é impossível agradar a Sem Deus. fé é impossível Evangelho agradar a fast Deus. food, né? Eu vou lá Se só manda pra ele, para... é a oração dele que é forte, Qual é não o se manda menu de ver. hoje? E eu não É tenho isso fé. aí. E aí volta naquilo que você tinha perguntado. A educação, então, é muito espiritual? Sim, muito espiritual. Educação espiritual, A tal ponto que Josué, sabendo que ele já ia morrer, ele bate no peito e ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele sabia que ele ia morrer. Como é que ele tinha tanta convicção? O legado, né? O legado. Por quê? Quando foi período de rebelião, ele ficou do lado de Moisés. Quando o povo falou que não tinha como invadir a terra, ele falou que tinha como invadir a terra porque a terra era deles de acordo com que a palavra tinha sido liberada sobre a vida deles. Então, tipo assim, viver uma vida de ensinando para os filhos e para o povo. Olha, eu não sei quanto a vocês. Eu tenho aqui minha convicção, ensinei para vocês, mostrei para vocês como líder, mostrei para minha casa. Agora, a minha casa eu sei. Eles vão servir ao Senhor, eu vou morrer. Lá eu sou sacerdote. verdade. É Tem isso os aí. fundamentos, Vocês já né? têm Meu Eles filho não estão vai aprender firmes. o que eu falo, meu filho vai aprender o que eu faço. Exato. A primeira Uma Bíblia, pessoa, posso uma falar, pessoa faz isso, quando faz aquilo. vai, enfim, fazer qualquer coisa em nome de Jesus, nesse caso expulsar um demônio, e chega a falar que o nome não funcionou, então vou ter que tratar com minhas próprias mãos, é uma pessoa eu já vi uma situação dessa em tá culto. totalmente fora Exato, como que a não gente tem um viu, como a gente equilíbrio. viu, que não entende, então, Não. Ô, André, onde está o cerne da questão. Calma aí. Ou não quer entender, Ele não né? saiu, não foi porque o nome de Jesus foi fraco. Foi porque existem coisas que você tem que fazer que não tem nada a ver com Jesus. Exato. Sim. O jejum e oração, que na tua vida tem que Tá se faltando. consertar. Então, como é que o cara... melhorar. com Deus. Vamos nos focar ao fato do despreparo, não daqueles despreparados que tiveram sucesso. Porque eu acho até que são Sim. poucos. Não é regra. Os de não é regra, São exatamente. exceções. Agora, o camarada está envolvido com pornografia, é um adúltero e quer expulsar demônio. Pronto, vamos dar exemplo aqui. Vai ser envergonhado. Rapaz, você que bate na tua mulher, você que tem outra mulher fora de casa e tal, vai passar vergonha. Verdade. Então, vai sim da condição daquele que faz, daquele que usa o nome. O nome de Jesus é inegável, está pacificado entre nós debatedores. Perfeito, E para os ouvintes também. Mas como você usa o nome de Jesus? Qual o vínculo Qual que é você o tem vínculo com a que pessoa você desse tem nome? com o Jesus que você usa? E aí, né, não adianta eu tatuar Jesus no meu corpo, Opa! não adianta eu tatuar Jesus no meu peito, no meu Cordão, braço, botar no tudo. boné, Se no não tiver cordão, tatuado no coração. se não tiver tatuado no coração. Aí é que está a maior questão, que é a questão da gente ter reverência não apenas com palavras, mas mais ainda com o nosso coração. Da gente entender que a gente vai chegar até ele, mas não vai chegar até ele como se fosse o bacana, o meu amigo, o camarada. Vou chegar até ele reconhecendo no meu interior que eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor. Por isso que Jesus ele vai exaltar, entre aspas assim, a mulher cananeia. Porque ele dá na mulher da cananeia e fala assim, não vou tirar do pão dos meus filhos
para dar para os cachorrinhos. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos da migalha da mesa que cai, come. Ele falou assim, virou para o povo e falou assim, ó, nunca vi tamanha fé. Em todo Israel, nunca vi aqui, tamanha fé igual a ela. Por quê? Porque ela reconheceu, ela falou, estou chegando aqui até o Senhor, reconhecendo que eu não mereço, não sou merecedor, tu não é meu camarada, tu é o meu Senhor, e eu reconheço a tua soberania, agora eu quero que o Senhor me ajude, só isso. E aí ela foi concedida a ela o milagre. Essa aí que é a cerne dessa questão, do povo ter que entender que por mais que Jesus fale comigo como meu amigo, ele continua sendo o Senhor e o nome dele continua tendo o mesmo poder, como todo sempre vai ter e toda a eternidade teve e de eternidade a eternidade terá. Amém. E para expulsar demônio, inclusive, podemos ter a fé como aquele centurião também, que tinha homens a seu comando e se valeu da sua fé. Porque eu posso orar aqui, o endemoniado está lá no centro do Rio e pelo telefone, como já aconteceu, e a pessoa se liberta. E eu não preciso nem ficar com raiva. Obrigado, tá, pastor, pela participação de vocês aqui no Antenados Geral. Aprendi muito com tudo isso. Obrigado. Espero que também você tenha sido edificado, tenha aprendido muito. Um abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Pode balançar o corpo assim, ó. Ele tem trabalhado. Com Cristo você vai vencer.